Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Nos encontramos aí há 6 semanas atrás, né? Este semestre eu consegui vir 2 vezes na segunda-feira. Eu gosto de estar aqui. Espero que vocês curtam a aula. Se tiverem alguma pergunta a fazer, a gente pode fazer logo, para não deixar para o final, porque às vezes a gente pode esquecer. Eu vou começar devagarzinho, porque nós vamos receber uma visita aqui. Ela disse que vai descer já já, então eu vou começar devagarzinho para dar tempo dela chegar. Quem vai nos visitar é a coordenadora geral da ULI, que vem aqui fazer um convite muito especial a vocês e vai fazer em todos os ciclos aí durante a semana. Bom, tivemos aqui na 9ª aula, uma aula que tratava sobre vida espiritual. Aí vocês tiveram 10ª, 11ª, 12ª, tiveram aula de mediunidade, médiuns, obsessão, desobsessão. E aí entramos na aula 14, numa aula que fala sobre as leis de Deus. E a partir desta aula 14, a gente vai tendo desdobramentos de algumas das consideradas leis de Deus. Então, vocês já tiveram aula semana passada, que foram 2 leis, e elas caminham muito juntas. Lei de trabalho e lei de progresso. Uma coisa depende da outra, porque para que haja progresso, há que haver trabalho. E aí é bem interessante, porque há algum tempo atrás, a gente tinha uma ideia, né, que quando nós desencarnássemos, nós íamos descansar, né? Já trabalhou um bocado quando esteve reencarnado, então desencarnou, é para descansar. Aí vem o Livro dos Espíritos e nos dá uma informação que às vezes a gente nem acha interessante, né? De que nós trabalhamos quando estamos reencarnados e nós trabalhamos também quando estamos desencarnados. Porque o trabalho é uma atividade que nos mobiliza, nos faz ter movimento, nos faz pensar, nos faz sentir e automaticamente nos faz agir. Então não dá para viver sem trabalho. E trabalho é toda atividade útil. E aí, claro, que nós ouvimos falar do trabalho como uma expressão do espírito reencarnado numa atividade profissional, mas ouvimos falar também em um trabalho que não é remunerado, chamado de trabalho voluntário. E nesta instituição onde nós estamos inseridos, nós temos um contingente de voluntários muito grande. Tanto no Centro Espírita Harmonia, onde vocês estão inseridos, quanto na Fundação Lar Harmonia. Nós temos um número muito grande de voluntários em diversos setores, em diversos segmentos da nossa fundação. Então, vimos que há lei de trabalho e que existe a lei de progresso. Progresso esse que tanto poderá ser o tecnológico, e nós estamos num século de grandes contribuições tecnológicas, mas também podemos pensar em lei de progresso enquanto a aquisição de habilidades para cada um de nós, espíritos. Hoje, nós vamos falar de 3 leis que caminham, não é lado a lado, é uma interconectada com a outra. Lei de liberdade, lei de igualdade, lei de sociedade.
No livro de vocês tem liberdade e igualdade na sociedade, são 3 leis. E eu trouxe uma frase de Platão para que a gente pudesse começar a refletir sobre essas 3 leis. Platão nos diz que a liberdade é estar em ser dono da própria vida. Olha, Platão disse isso, sabe quando? Em 327 a 346 antes de Cristo. Antes de Cristo, Platão já afirmava que a liberdade está dono da sua própria vida. Aí vem, em 2022, um dos responsáveis pela idealização desta obra, Adenauer Novaes, no livro Viver como Espírito, diz a mesma coisa, numa linguagem mais adaptada e adequada ao século que nós estamos vivendo. Observem que o entendimento e a consciência de liberdade, de igualdade, independe do século. Tem a ver com o espírito que somos. Já se falava de liberdade, de igualdade e sociedade há muito tempo atrás. Não é algo que nós estejamos agora inventando. Não é algo que agora somos nós que aqui estamos falando sobre isso. Já se falava. Porque em todo agrupamento de pessoas, e sociedade é isso, né? Conjunto e agrupamento de pessoas. Nós podemos dizer que no reino animal também tem sociedade e muito bem organizada. A exemplo das formigas, das abelhas, que tem uma estrutura social absolutamente mobilizadora. O meu neto é fascinado por formiga. E ele conta, né, na linguagem dele, ele fala sobre as hierarquias no formigueiro. Ele tem 7 anos. E é muito interessante porque ele consegue falar de lei de sociedade com tanta simplicidade, tomando como exemplo as formigas. As formigas, porque às vezes elas resolvem fazer... Na casa de vocês elas fazem uma caminhada assim pelas paredes, né? Elas nunca estão sós, né? Elas estão sempre agrupadas. E elas têm, né, aquela filinha que elas fazem, é uma orientando a outra para onde deverão seguir. Olha, que lição maravilhosa o reino animal nos dá. Existe, sim, uma hierarquia, existem papéis a serem desempenhados, onde aqueles indivíduos sabem para que nasceram. Qual a finalidade que eles têm diante daquele coletivo, diante daquela sociedade. Então, todo o tempo nós temos exemplos simples para que nós possamos entender que nós somos sociais. Que nós crescemos no conjunto. Por isso, de antemão, a gente já pode afirmar que nós não temos condição de estarmos isolados. Nós aprendemos no contato com outras pessoas. É na diversidade que nós crescemos, que nós encontramos um sentido real para a nossa própria existência. E aí entra a frase de Platão:
Liberdade é estar em ser dono da própria vida. Quando nós pensamos em viver em sociedade, às vezes a gente diz assim, não, mas eu não tenho liberdade. Tenho a liberdade ou não tenho? Tenho, porque até quando eu penso que não tenho liberdade, eu estou livre para pensar desta forma. Nós somos livres, mas nós vivemos em sociedade. E em estando em sociedade, é natural que nós tenhamos que nos adequar aos ambientes aonde nós estivermos inseridos. Porque aí já nos garantiram que nós temos direitos, não foi? Mas para cada direito adquirido, nós temos também um dever. Ou seja, é estar atento a mim, a tudo o que eu tenho direito, mas tendo absoluta certeza que para cada direito adquirido, eu também tenho um dever para com o social aonde eu estou inserido. Seja o primeiro núcleo social. Qual é o primeiro núcleo social, gente? A família, né? Seja no primeiro núcleo social, que é a nossa família, seja nos outros núcleos sociais aonde nós estaremos inseridos. E todo o tempo todo, nós estamos inseridos numa sociedade. Aqui, neste momento, nós somos a sociedade ciclo 1. Lá, nos andares da ULI, nós vamos ter a sociedade do ciclo 2, do ciclo 3 aqui próximo a nós, do ciclo 4, do ciclo 6, do ciclo 7, e assim sucessivamente. Cada núcleo desse forma um núcleo social, dentro de um espaço. Não é? Vocês estão aqui fazendo a aula 16 do ciclo 1. Os demais estão fazendo a aula 16 do ciclo onde estão cursando. Para que a gente possa interagir com respeito, a gente precisa respeitar o espaço uns dos outros, né? Os outros ciclos invadem essa sala? Não. Nós invadimos as outras salas? Sim? Se sinta certo também, porque você tem liberdade para estar. Às vezes a gente pode, sim, por que não, fazer uma visita daqui a pouco. Se nós estamos na aula 16, está faltando quantas aulas? 4. Daqui a pouco vocês são ciclo 2. E vão ascender. As altas esferas vão sair do térreo e vão para o 4º andar. Olha que beleza! Numa única encarnação, vão galgar patamares. Do térreo para o 4º, são 4 patamares evolutivos. O 3 está ali do nosso lado. Vez em quando, respeitando naturalmente o espaço, é uma sugestão que eu faço a vocês, porque eu faço muito isso. Fazer uma visita a um outro ciclo, para ver como é que as coisas funcionam lá, como é que eles... Ou melhor, como é que vocês, quando saem daqui do 1, como é que vocês se comportam socialmente quando estão no 2, no 3, no 4? Hoje, por exemplo, é o 1, 2, 3 e 4, tudo aqui. Aí não tem o 5, mas tem o 6, tem o 7, coexistindo juntos. E são os ciclos que nós temos na segunda-feira junto com vocês. Vocês chegam, entram pelo portão, vão ali na cantina, entram aqui e não fazem ideia da efervescência que está naqueles andares lá de cima. Isso é bacana. Nós estamos falando, na prática, de lei de sociedade, de lei de liberdade, de lei de igualdade, porque aqui não tem aquele que seja mais
nem menos do que os outros. Somos espíritos, cada um vivenciando processos diferentes. Nós estamos começando agora. Eles começaram antes de nós. São mais sábios do que nós? Não sei. Talvez nem sejam. Porque não é galgar os ciclos que nos torna lúcidos e coerentes. É tudo aquilo que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos, né? E vivenciamos, o que é mais importante. Então, nesta noite, olha, eu já esperei, viu, Lu? Agora eu vou começar a minha aula. Está demorando demais essa visita. Vou começar a minha aula. Bom, eu comecei falando que as leis se interconectam. Vocês tiveram aula 15 que falou de trabalho e progresso. Hoje nós estamos com as leis de igualdade e liberdade na sociedade. São 5 leis interconectadas. Uma está conectada com a outra. Uma é representada pela outra. E vocês verão, quando vocês tiverem a aula 17, que vai falar de conservação, destruição e ecologia, que elas também estão aí. Por isso eu coloquei esta imagem. Porque no reino animal, vegetal, há um agregar de indivíduos vivendo juntos. No reino vegetal, eles se agregam? Sim. Eles formam sociedades de diversos tipos de vegetais diferentes. Eu gosto de utilizar, quando eu dou a aula 17, o semestre passado eu dei ela, tem um vídeo que é muito bonito. É um vídeo que fala sobre a destruição natural na floresta, das plantas que morrem e cedem lugar para que o novo seja construído. Isso é muito bonito. Nós estamos falando de agrupamentos de seres vivos. E nós, do reino hominal, nós estamos inseridos em sociedades que têm a ver com as demais leis, igualdade e liberdade, e as outras 2 que vocês já viram, que lei de trabalho e progresso. Alguma dúvida com relação a trabalho e progresso que vocês gostariam de aclarar? Tudo certo na Bahia? Tudo legal? Beleza. Porque se vocês pararem para pensar, essas leis é menos teoria e mais o quê? Vivencial. Mais atitude. Quais atitudes nós, espíritos, temos diante de cada uma delas, porque elas estão interconectadas e o tempo todo nós estamos vivenciando ela, né? Por exemplo, quem mora em condomínio? Maioria, né? Hoje nós vivemos em condomínio. O que é um condomínio? Não é uma sociedade? Naquela sociedade, todo o tempo estamos harmônicos uns com os outros? Nem sempre, né? Nem sempre. Quer ver uma sociedade que dá o que falar em condomínio? O grupo social de WhatsApp do condomínio, né? De vez em quando tem uma ou outra pessoa se estranhando, né? E às vezes esse estranhamento entre 2 pessoas acaba virando o quê? Um conflito desnecessário, porque as pessoas colocam aquilo que pensam, aquilo que acham, sem respeitar o direito do outro fazer o mesmo. Há poucos dias, lá no condomínio, teve um início de um conflito desnecessário,
Porque uma pessoa fez um comentário, a outra fez o comentário dela, que era o mesmo, só mudava algumas expressões, e elas não se entenderam, porque uma achou que estava falando uma coisa e a outra achou que estava falando a outra. E elas estavam falando da mesma coisa. É aquele negócio, né? Fala, 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 mas não se entende. E sabe por quê? Porque quando a gente fala, a gente não se prepara para escutar. E, às vezes, a leitura no WhatsApp, ela vai muito dentro dos nossos conteúdos. E se a gente tiver com o emocional em desequilíbrio, a gente vai ler tudo errado. E aí, antes mesmo de ponderar, nós já estamos automaticamente falando. E é muito importante, em sociedade, nós estarmos atentos com relação a isso. Aquilo que eu falo e aquilo que eu escuto. Escutar é mais do que ouvir. Ouvir eu faço com os órgãos do sentido. Escutar eu vou fazer com que isto passe para além de apenas ouvir. Que a gente chama muito de escutativa. Vocês vão ouvir falar isso muito quando chegarem ao ciclo 3, porque no trabalho mediúnico, quando nós estamos em contato com espíritos desencarnados no atendimento, é necessário que nós tenhamos uma escuta ativa, para além apenas do ouvir, para que a gente possa entender aquilo que o espírito comunicante vem trazendo enquanto demanda. Vocês já tiveram a prática mediúnica, não já? O que foi que vocês acharam? O que foi que vocês acharam da prática? Estavam presentes, os que estão aqui? Gostaram da experiência? É uma experiência diferente, né? É uma experiência muito agradável de estar, né? Nos ciclos seguintes, o 3 especificamente é um ciclo que trabalha com o aspecto mediúnico da primeira à 20ª aula. É um ciclo bem interessante. É por isso que a gente fala de escutativa, porque é mais do que ouvir o outro. E quando a gente se coloca neste local de escutar o outro, a gente precisa se colocar aberto. Não dá para... Como é seu nome? Anete. Não dá para a Anete, de repente, vir conversar comigo. E a Anete começa a falar e eu começo a responder. Porque no momento em que eu começo a responder, eu já não estou mais escutando. Então, na prática mediúnica, no trabalho mediúnico, e se nós exercitarmos isso já aqui e agora, a gente não terá dificuldade de entender mais adiante o que é escutativa. Quando uma pessoa se coloca à nossa frente para falar sobre uma problemática, é porque ela confia em nós. E ela espera minimamente de nós acolhimento. E eu só consigo acolher se eu escutar. Porque se eu já estiver elaborando um aconselhamento para dar a Anete, eu já não estarei mais ouvindo o que ela tem a dizer. E isso é altamente importante. E no meu entender, aqui no meu entender mesmo, os grandes conflitos entre grupo de pessoas é esta dificuldade de escutar. É esta dificuldade em se comunicar, porque quando um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, ninguém se ouve. E eu trouxe uma frase, meus queridíssimos, que é acreditada a Paulo de Tarso, onde temos tudo posso. Tudo posso? Tudo posso. Porém, aí não tem, mas tem um porém, nem tudo me convém. Vocês concordam com isso? Tudo posso. Eu posso.
Porém, nem tudo me convém. Quando nós falamos de lei de sociedade, igualdade e liberdade, esta frase precisa estar muito clara para nós. Eu tudo posso, tudo, sou livre. Sou livre. Tudo posso. Entretanto, eu não vivo só. Eu vivo com outras pessoas. Neste contexto, nem tudo o que eu posso convém eu fazer. E aí eu fiz algumas perguntas, né? A frase toca vocês? Toca? Que bom. Em que ponto? No tudo posso ou nem tudo convém? Em mim ela toca neste ponto. Nem tudo convém. Faz sentido para a gente esta frase de Paulo? E como você se sente com relação a ela? São perguntas para vocês responderem para si. Não precisa responder aqui. São questões que vão nos fazer pensar sobre o nosso papel social nos ambientes onde nós estamos inseridos. Porque nós, todo o tempo, falamos muito nos direitos que nós temos. Os direitos que nós temos é o tudo posso. Mas nós também temos deveres. Não são obrigações, são deveres. Por que é diferente, Nil? Obrigação de dever, o que é que vocês acham? Quando vocês falam em obrigação, o nome já está dizendo, né? Parece que eu estou fazendo algo coagido por alguém, contra a minha vontade. Quando eu falo em dever, eu estou falando de algo que me pertence, do reconhecimento que eu tenho, de que eu tenho direitos, mas que os outros também os têm. Então, é diferente. Por exemplo, quando a gente fala lá no capítulo 14, honrar a pai e mãe. Aí tem uma frasezinha que diz, é obrigação dos filhos. Não é obrigação dos filhos. É responsabilidade. É dever. No momento em que a gente troca a palavra, muda todo o sentido. Muda completamente. Responsabilidade é uma coisa, obrigação é outra diferente. Então, em ambiente social, não é obrigação estar inserido no ambiente, buscando trazer algo nosso para que haja harmonia naqueles espaços. E não precisa fazer grandes feitos. Basta sermos nós, espíritos, vivendo como espíritos. Porque no momento em que eu entendo desta forma, eu saberei que se eu sou espírito e tenho direitos, todos têm. Todos têm. E aqui no ambiente onde nós estamos inseridos, a prática disso tem que ser algo muito real. Porque nós estamos num ambiente social onde a premissa é amor e solidariedade. E todas as outras habilidades que estas duas possam ter desdobradas. Às vezes a gente chega... Não vai aqui nenhuma crítica não, tá? Nenhum juízo de valor, apenas uma observação. Às vezes nós chegamos na cantina e a cantina está cheia de gente, né? Assim como eu quero fazer um lanche, quero comprar uma água, quero tomar um café, os outros também querem. E aí tem uma fila, porque só tem uma pessoa no atendimento da venda
para receber e uma no balcão. Nós ficamos impacientes. Porque eu estou querendo ser atendida rapidamente e aquelas pessoas estão demorando no atendimento. Quando nós estamos tendo esta atitude, nós estamos vivenciando isto que nós estamos falando? Não estamos. Isso é uma coisa simples. Uma coisa simples. Nós estamos num ambiente de voluntariado. Tudo aqui, todos os espaços aqui existem porque pessoas se colocam neste lugar. Aí, às vezes, a gente esquece. Aqui embaixo, eu não tenho muito hábito de caminhar aqui nas instalações do térreo, exceto quando eu estou aqui. Mas nos andares superiores, que é onde eu estou, espírito evoluído, né? Então, estou lá nas altas esferas, é comum, por exemplo, você lavar as mãos, usar o papel toalha e, ao invés de jogar na lixeira, jogar no chão. É estranho isso? Mas é comum, tanto que vocês têm aí nas paredes. Ao utilizar o papel, coloque na lixeira. Se nós tivéssemos entendimento de direitos e deveres, haveria necessidade de ter estas placas? Pronto. Vocês estão entendendo o que é que esta aula propõe. É mais do que falar. É muito mais. Porque nós estamos aqui falando com espíritos que estão em processo de autoconhecimento. Autoconhecimento requer também um olhar para coisas que nos parecem simples, mas que não são. Ainda que nós tenhamos funcionários e temos funcionários cuidando dos ambientes para que, ao chegarmos aqui, esteja tudo limpo, eles não são nossos escravos. Escravidão é um equívoco da sociedade. Um equívoco que já existiu e ainda existe disfarçada de outros nomes. Não é porque nós temos o funcionário que limpa que nós vamos sujar. Porque se aquele que limpa encontrar um ambiente limpo, ele terá menos trabalho. Percebem? Por que trabalho e progresso entra neste nosso bate-papo? E o que é o progresso se não reconhecer o direito do outro? Isso é o progresso do espírito, que nós chamamos aqui no Centro Espírita Harmonia de habilidades integradas. No momento em que eu tiver esta consciência ampliada, eu estarei em ambientes e espaços levando o que de melhor eu tenho, o que de melhor eu tenho, o que de melhor eu sou. Na nossa casa a gente joga o papel no chão? Não. Gente, eu não jogo papel no chão. Porque, na maioria das vezes, somos nós quem vamos, né? Mesmo recolher. E ainda que não seja. Porque é um ambiente, é o nosso lar, é o nosso ambiente, é o local onde nós temos prazer em estar. Nós vamos cuidar para que todos que ali estejam inseridos estejam bem. Não é isso? Aqui é a mesma coisa, não muda. A diferença aqui é porque os vínculos que nos unem não são os laços consanguíneos. Mas nós criamos vínculos afetivos aqui, tal qual. Eu, por exemplo, sou a rainha da adoção. Eu já perdi as contas da quantidade de filhos que eu adotei. Eu já perdi. A você também? Eu posso lhe adotar também. Acabei de adotar uma
Sábado fez uma semana. Ela perdeu o materno. E aí eu disse, bom, eu não posso substituir seu materno, mas posso ser um materno para você. Aceita? Ela aí, olha o esparro, ela aí fez, aceito. Eu disse, aceitou, está aceitado, não pode se arrepender. E lhe digo, vai dar problema, porque há uma desconfiança se eu sou materno ou se eu sou paterno. Estou logo lhe avisando, você não pode agora, que já aceitou, não pode desaceitar. Agora me tenha como mãe, porque você já me aceitou. Então, eu adoto muitos espíritos. Só gerei 2. Trouxe pela reencarnação 2. Mas vou adotando essas pessoas, porque sinto, isso é muito bacana, essa relação afetiva, né, entre os espíritos. E aí eu olho para aquela pessoa, poxa, você quer ser meu filho? Ah, eu quero, então venha. Então, eu já perdi as contas. Eu tenho uma filha que é mais velha do que eu, 5 anos. E é bem interessante porque quando nós encontramos no shopping, ela me chama de mãe e me toma uma bênção. Bênção, mãe, Deus lhe abençoe, minha filha. As pessoas ficam chocadas. Que mãe conservada, né? Não sabem eles que é minha filha do coração, né? Isso é tão bacana. Então, a gente cria vínculos aqui. Não são os vínculos consanguíneos, mas são os vínculos afetivos, e isso é muito importante. Vocês chegarão no ciclo 10 daqui a 4 anos e meio, e vocês verão o quanto é bonito, o quanto é gostoso vocês estarem acompanhando o processo uns dos outros a cada semestre. O quanto vocês vão modificando, o quanto vocês vão criando esta vinculação. Nós estamos com uma turma de ciclo 6 agora, que eles são muito próximos uns dos outros. Isso é bacana demais. Isso é lindo. Porque quando um falta, o outro sente a ausência deste colega. Cuida para que este colega esteja bem. Isso é muito bacana, gente. Isso é família. Nós estamos falando de vínculos afetivos. E sugiro que vocês se vinculem. Se vinculem. Aqui no salão ainda é mais difícil por causa da forma como vocês estão agrupados, né, nesta formação de auditório. Nas outras turmas, não. Nas outras turmas, normalmente, a gente trabalha com salas em semicírculo. Então, vocês terão a oportunidade de estarem mais próximos uns dos outros. E aí é que entra a lei de sociedade, a lei de liberdade e a lei de igualdade. Porque o nosso direito é garantido, mas o dos outros também. E isso é bem forte e fica muito concreto na medida em que a gente vai avançando. Se tornem amigos. A amizade é a vinculação afetiva que a gente se permite. E isso é muito bom. Trocar uma palavra, conversar. Né? Às vezes, essa outra pessoa está necessitando apenas que a gente converse um pouco com ela. Só isso. Não precisa fazer muita coisa, mas uma escuta, um olhar, saber que o outro está ali presente, isso é muito importante. Então, vão criando esta vinculação entre vocês, porque vocês vão passar juntos 5 anos. São 5 anos que vocês estarão juntos, né? Uns vão chegar, outros vão se afastar, mas a maioria vai seguir junto e vai afunilando, né? Porque se agora vocês têm 4 turmas, lá na frente vocês terão 2, 3. Então, esse contato é muito bacana, é muito legal, e é uma oportunidade da gente colocar na prática a lei de sociedade. Lei de liberdade, lei de igualdade, lei de trabalho, lei de progresso. Nós estamos em plena efervescência de gincana. Foi até prorrogada, né? Acho que é essa informação que Cecília ia trazer. Foi prorrogada para o dia 9.
Essa é uma boa oportunidade da gente estar inserido neste social que nós estamos, porque as coisas que a gincana está solicitando é para o nosso próprio bem-estar. São equipamentos tecnológicos, lei de progresso, para que a gente possa estar cada vez mais oferecendo o que de melhor nós pudermos às turmas da ULI, às atividades aqui do centro. Ok até aí? Eu praticamente já dei a aula toda, né? E a visita não chegou. Já avisou a ela que eu já falei nela várias vezes? Então, as até nossas... os avisos finais você já deu. Eu já dei até os avisos finais? Já. Então, vamos para casa. Né? Eu já até dei os avisos, só falta fazer a vibração final. E a gente vai para casa. Eu adoro essa aula, gente. Aí eu vou falando. Quando eu penso que não, já falei tudo. As nossas metas não são os objetivos, tá? Eu pego no plano de aula os conteúdos, os objetivos e vou transformando no que eu entendo que seriam as metas interessantes para a gente hoje refletir juntos. Então, uma delas é a vida em sociedade e conquistas do ser humano. A gente já entendeu isso, né? Igualdade natural e desigualdades, habilidades, a gente vai falar já sobre isso. Mas eu acho que eu já falei um pouco também. Cuidar da saúde integral e da educação sob a ótica do espírito. Cuidar de si, né? Cuidar de si, sobretudo, é alimentar bem o que pensamos. Deixar os nossos pensamentos bem alimentados, bem nutridos. Liberdade como premissa do ser, pensar e agir sendo sua melhor versão. Isso eu até já chamei a atenção sobre isso. Em qualquer lugar que nós estejamos inseridos, oferecer a nossa melhor versão é extremamente positivo para nós e para todos. Olha que bacana quando você chega e as pessoas dizem, que bom que você chegou. O contrário já não é tão bacana assim, né? Xiii. Mas Suzana chegou. Olha a diferença, né? Ah, que bom! Suzana chegou! Xiii. Lá vem Suzana. Nós podemos fazer essa escolha, né, gente? A escolha é nossa. Somos nós os proprietários de nós mesmos. A gente é que vai escolher se quer ser xiii. Lá vem Luana. Daqui a pouco ela vem aqui no canto. Lá vem Luana. Pô, que bom. Luana chegou. Isso faz muita diferença. Apresentar. Vocês não sabiam que era a Luana, não? A Luana aqui. Que bom isso. Mas a gente só consegue isso quando a gente verdadeiramente é a nossa melhor versão, em qualquer lugar. Né? A gente não vai escolher onde nós vamos ser a nossa melhor versão, porque a prática faz com que nós sejamos, em qualquer lugar, a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa que tem uma vizinha que me chama de minha vizinha querida. Ah, que bom que eu encontrei você, vizinha querida. Oh, que coisa linda, e nós não somos nem moradoras da mesma torre, só do mesmo... Agora, chegou! Chegou! Finalmente! Eu estou falando de você desde a hora que eu comecei, Cissa. Tá vendo você? Você achou que era mentira? Brincadeira? Ela disse que vinha, ela veio. Olha, boa noite. Desculpem a demora. Eu fui em todas as salas lá em cima conversar com os alunos. Aí disse, eu vou também ir conversar com os nossos alunos do básico. Porque a gente está se organizando para um encerramento do ano letivo. E a gente preparou coisas tão legais para a gente fechar, que eu disse, não,
eu vou lá fazer esse convite pessoalmente. Primeiro, agradecer a vocês pela participação na gincana. Está muito legal. E a gincana é sempre um movimento de aluno e de trabalhador, porque a gente é uma grande equipe de voluntários, né, para dar conta de quase 3.000 alunos, mais ou menos, entre presencial e EAD. E a gente sempre faz esse movimento e organiza tudo o que está faltando para justamente organizar o trabalho da ULI para o ano letivo de 2026. Então, muito obrigado. Já vou agradecendo, depois eu volto para fazer um agradecimento mais esfuziante, vamos dizer assim. Mas, na verdade, agradecer a vocês, porque é um movimento de solidariedade de todos vocês muito legal. A segunda coisa é falar que no domingo, no dia 9 do 11, às 9 horas, às 12, a Adenauer Novaes estará aqui para fazer o nosso aulão, que é uma atividade extraclasse da ULI, que tem como finalidade difundir mais conhecimentos sobre tudo que a gente estuda no dia a dia da ULI, fazendo um passeio do ciclo 1 ao ciclo 10. E esse aulão de Adenauer é tão importante porque é o momento dele, é o momento da gente conhecer, aprender um pouco com ele, porque é a base de estudos da nossa casa. Além de Kardec e de outros autores, a nossa base também é os estudos, os livros de Adenauer Novaes. Sendo assim, a gente tem esse aulão nesse dia, que eu gostaria que a ULI toda tivesse junto, trabalhador e aluno. A gente está fechando o ano letivo. Vamos estar junto, grudadinho. Quando chegar no dia 7 do 12, às 16 horas, é um dia de domingo, de tardinha, só a gente aqui. Não vai ter outra atividade na casa, a gente vai estar aqui, tira todas essas cadeiras, a gente arruma tudo isso de colchonete para receber vocês. Dessa vez, a gente não vai ter palestra, não vai ter mensagem. Eu pedi uma dinâmica diferente para o nosso diretor, que é uma vivência espiritual. Quem aqui já participou de uma vivência espiritual? Só mediúnica, não foi? Ou a mediúnica de vocês, agora em outubro. Mas uma vivência para falar de Francisco de Assis. Para melhor do que falar, é sentir. Então, a gente quer ofertar para vocês uma finalização de ano com o melhor, com o espiritual, que alicerça os trabalhos do Centro Espírita Harmonia, da Universidade Livre do Espírito. Então, eu não gostaria que vocês faltassem. Então, vejam se vocês colocam na agenda de vocês. Domingo, todo mundo desce para o aulão, fica grudadinho com os coordenadores, comigo e com a Adenauer, das 9 às 12. E, no mês de dezembro, logo no início, como encerramento, vivência espiritual, para sentir um pouquinho de Francisco de Assis. Tá bom? Fiz questão de vir pessoalmente trazer esse convite para vocês, essa ideia de trazer um trabalho totalmente diferente como finalização de ano para a gente, tá bom? Beijo. Nil, ensine os nossos alunos direitinho, viu? Vou tentar. Brincadeirinhas à parte, boa noite, muito obrigada. E o aulão vale ponto para a gincana, né? O aulão vale ponto para a gincana. Poxa, nada como ter esses coordenadores maravilhosos. O aulão também vale ponto para a gincana. E eu soube, Laís é a coordenadora geral de vocês, e eu soube lá, no grupo de vocês, toda hora eu digo, rapaz, não me diga que esse ciclo 1 vai ganhar de novo. Tem 3 anos que o ciclo 1 ganha. Eles não dão ousadia para a gente. Eles ganham, Ela Eles ganham direto.
Tem 3 anos que quem ganha é vocês. E vocês já estão na cabeça de novo, viu? Cuidado. Tá difícil. Cuidado vocês, viu? Ciclo 6 tem Tchau, que se gente. mobilizar. Eu trouxe 2 conceitos sobre vida em sociedade. Um do livro de vocês, de Adenauer Novaes, Conhecendo o Espiritismo, e o outro de Almeida. Olha como são obras com 7 anos de diferença e o quanto uma diz a mesma coisa que a outra em outra linguagem. Adenauer Novaes diz assim: a vida em sociedade é um progresso para o ser humano, pois lhe trouxe a percepção de si mesmo e desenvolveu nele o sentido de fraternidade. Aí Almeida diz: o homem é um ser gregário. Sabem o que é ser gregário? É precisar o quê? Estar em grupo. Criado para viver em sociedade, conviver significa vencer o isolamento existencial numa proposta interativa com o outro. Por isso, eu já afirmava no início da aula que nós não conseguimos crescer isolados. Nós só conseguimos crescer quando nós estamos em agrupamentos. A vida social é valiosa conquista do processo de aprimoramento da criatura humana na sucessão dos tempos. Um autor complementa o outro autor. Viver em sociedade é uma necessidade que nós temos para irmos aprimorando, porque é no contato com o outro que nós nos enxergamos. É no contato com o outro que nós nos identificamos enquanto pessoa. Seja quando nós achamos que algo está bacana, seja quando nós temos críticas a falar. E aí, com relação à crítica, é muito interessante, porque quando a gente leva uma crítica para algum espaço, a gente tem que saber o que seria a melhor conduta, né? Então, nós temos como prática discordar de algo, mas não levar a solução daquilo que nós discordamos. É ou não é? Eu não concordo com isso, mas eu não trago a melhor forma de conduta. Se nós temos a liberdade para discordar, cada vez que eu discordo de algo, eu levo uma possibilidade que possa ser aplicada no sentido de fazer diferente. Aqui na ULI nós temos isso, né? Nós temos 10 ciclos, cada espírito vivenciando, cada um desses espíritos que estão nesses diversos ciclos, com diversos entendimentos da vida. Nós temos uma secretária na ULI, para atender a 10 ciclos. Quando chega o período das inscrições, porque vocês ainda não vivenciaram isso, mas vão vivenciar a partir de 2026, as inscrições dos outros ciclos são feitos com isso que está aí, com a independência de vocês. São vocês quem fazem a matrícula de vocês. É disponibilizado o link para a inscrição e o responsável, quem tem autonomia para fazer, são os alunos. Mas, meninos, isso dá panos para a manga. Porque vocês, digamos, vocês irão fazer o ciclo 2,
aí se inscreve no link do ciclo 3, 4, 5. Aí depois que dá essa confusão, quem é que vai responder pelo equívoco? A secretária da ULI. Que não tem horário, é meia-noite, é 1h, é 2h, chovendo, queixas no celular da secretaria da ULI. Nós estamos sendo aí autônomos, autossuficientes, independentes, porque para tudo isso eu tenho que saber usar, não é? Voltando àquela história das plaquinhas, né? Não pise na grama, Pedro. Não pise na grama. Piso, se não Pedro, mas alguns pisam, o aviso está lá. Mas nós não lidamos bem com a palavra não. Por quê? Porque entra aquela coisa, se está dizendo não, está querendo me dar ordem. Eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer o inverso. Porque nós ainda estamos imaturos no que diz respeito a todo o potencial que nós somos. E vida em sociedade sugere, olha a palavra, hein? Sugere buscas para aquisição de independência pessoal. Independência pessoal não é rebeldia não, viu, gente? Às vezes a gente diz ainda, né, Pedro? Eu sou rebelde sem causa. Como assim? Para ser rebelde tem que ter uma causa e defender essa causa. Não é? Mas a gente diz, a gente vai repetindo padrões, a gente vai repetindo discursos sem nem parar para sentir o que estamos dizendo. Então, no processo social, é muito importante que a gente crie independência. Independência é algo que traz autorresponsabilização. Responsável sou eu. Sou eu responsável. E não a secretária que botou o link e eu me inscrevi no link que não era para se inscrever. Aí, na hora que eu consegui... Aliás, eu cheguei e não estou inscrito no ciclo 2. Claro que não, você se matriculou no 3. Aí, agora, eu quero, porque eu fazia ciclo 1 na segunda-feira, eu quero fazer na turma de segunda-feira e não tem vaga. Quem é o responsável? A secretária. Né? Que botou o link e não me disse qual era o link que eu tinha que fazer a inscrição. Fazemos isso? Fazemos. Mas nós queremos e estamos aqui para fazermos o quê? O processo diferente. Ter independência e ser autossuficiente. E ser autônomo. A grande característica da última etapa da infância é a aquisição de autonomia. Para que nós sejamos adultos autônomos. Você está rindo porque a gente não tem, né, garoto? Você está rindo de nervoso. Porque a gente fala em autonomia o tempo todo, né? Mas não consegue lidar com esta autonomia, velho. Não consegue lidar com a autonomia, não consegue ser autossuficiente e não consegue ser independente.
Porque nós ainda estamos no processo de ter que arranjar alguém para reclamarmos. Isso deu errado porque fulano me induziu ao erro. Será possível que eu dou autonomia a outro ser humano a me induzir a fazer algo que eu quero? Porque quando eu não quero realizar algo, eu não faço. Mas quando eu quero, eu vou e faço e arranjo um culpado. Porque na hora que é para lidar com o outro, nós estamos com o dedo em riste para culpar. E estas aulas de leis de Deus nos convida a descobrir aonde nós estamos na fila do pão. Onde nós estamos? Qual é o meu processo? Ah, meu processo ainda é tal. Que bom que você reconhece que ainda é tal, porque se você diz que ainda é, você consegue enxergar que você pode fazer diferente. Agora, quando você está cheio de certezas e de verdades de que a minha verdade é absoluta, existe alguma verdade absoluta aqui, meu povo? A nossa realidade, a própria realidade, ela é subjetiva. Não existe verdade absoluta. Tudo é passível de mudança. Tudo é passível de se fazer de uma forma diferenciada. Ok? Vou mudar esse, tá? Temos necessidade de pertencimento. Vocês concordam com isso? Uma das nossas necessidades é essa. De sentir-se pertencente. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Porque isso nos liga uns aos outros. Mas eu tenho necessidade de pertencimento, mas eu também tenho que ser o quê? Independente, autossuficiente e autônomo. Porque quem comanda a minha vida sou eu. Isto não é ser rebelde. E aí entra uma outra coisa muito importante, que é bem interessante vocês saberem e discernirem a diferença de uma coisa para a outra. Transgredir é uma coisa, ser rebelde sem causa é outra. Rebelde sem causa não tem causa, não tem ideologia, não sabe por que está pensando em transgredir. Transgressão não. Eu estou aqui e quero chegar numa outra realidade. Aí eu transgrido. Mas para transgredir, precisa ter coragem. Porque no momento em que eu transgrido, eu estou sendo autônomo. E eu não vou encontrar ninguém para culpar. Que não a mim mesmo. Aí fica complicado, né? De admitir que se houve um equívoco, quem se equivocou? Fui eu. Ah, mas e aí? Pô, já se equivocou. O que você vai fazer agora? Fazer diferente. Será a mesma pessoa? Não, porque no momento em que eu vou rever um equívoco, eu já sou outra pessoa. Porque nós estamos em constante movimentação, nós estamos em constante aprendizado. Então, temos necessidade de pertencimento, de ideologia, de nacionalidade, de família. Família ainda é um núcleo que muito nos faz sentirmos pertencentes, acolhidos, né? É na família que a gente meio que se desnuda, tirando estes papéis, essas capas que nós utilizamos para nos proteger do outro que está externo. Na nossa família, nós somos o mais transparente que nós conseguimos ser. Às vezes, a gente cria uns conflitos, né? Cria? Grupo de família é bom? De vez em quando dá uma confusão, né? Sabe por quê? Novamente é a mesma questão. Por que nós criamos confusões? Porque nós não respeitamos o direito
de pensar diferente dos outros. Nós queremos colocar as pessoas todas dentro da caixinha daquilo que nós acreditamos ser o melhor. E dentro do espaço familiar isso é danado para acontecer. Eu me lembro, há algum tempo atrás, aí, quando estávamos em período de eleição, que no grupo familiar onde está inseridos sobrinhos e etc., etc., entrou um sobrinho para fazer uma observação. Aí eu disse para ele, é meu sobrinho mais novo do que eu, 11 anos. Até para ter ideologia, você precisa ser inteligente. Ideologia não é partidarismo político. Se você tem um pensamento, você precisa e deve respeitar os outros. Porque aqui ninguém é obrigado a pensar igual a você. Se calou. A tia tem certa autoridade, é por isso que eu digo que, de repente, eu posso ser um paterno, né? Porque você não pode se apropriar de um espaço social para você imprimir aquilo que você acredita e querer que os outros engulam garganta abaixo. E cadê o meu direito de pensar diferente? Eu não tenho. Então, dentro da família, a maioria dos conflitos acontece exatamente em função disso. Quando nós estamos num local de poder ou de supremacia sobre o outro, porque somos os pais, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nem tudo que nós pensamos é o real e o concreto para os outros. Então, nós temos que dar direito ao outro, de também ele estabelecer as suas próprias construções, muito embora o nosso papel seja de nortear, enquanto estejam em fase de serem norteados. Então, esta necessidade de pertencimento é algo concreto, com relação à família, né, com relação à nacionalidade. Eu tenho uns amigos que saíram do Brasil para dar qualidade de vida para as filhas, eram 4 filhas. E aí, conversando com eles, porque eles instituíram uma universidade livre do espírito também, onde eles estavam inseridos, e conversando com o grupo, que são de brasileiros que moram fora, eu dizia a eles, eu não saio da minha terra, eu tenho essa questão da nacionalidade muito forte, não só pelo fato de ser brasileira, mas principalmente por ser nordestina. Porque quando dizem aí que nordestino é um homem forte, um homem, uma mulher, um ser humano forte, nós somos. Nós somos. Não quer dizer que os outros não sejam. Quer dizer que nós somos capazes de reconhecer aquilo que nós somos. E nós temos um coletivo muito rico. Então, ter prazer em dizer, eu sou nordestino, eu sou baiano. Baiano com muito orgulho. Orgulho aqui no sentido mais rico e afetivo que nós possamos botar. Porque eu não conheço outro povo acolhedor como o povo baiano. Ora, aonde é que você vê uma pessoa... Pensa o nome, meu bem, que você está sem crachá. Albertino. Albertino chega e faz assim, ô Nil, aonde é que... Ô Nil, onde é que fica o Clube Costa Verde? Eu vou levar Albertino lá, para ele não se perder. Aonde é que eu encontro isso, gente? Nós estamos falando de reconhecimento, de solidariedade, de fraternidade, é disso que nós estamos falando. Então, nós temos, sim, essa necessidade. Eu passei 8 meses no Distrito Federal e a primeira experiência que eu tive lá foi muito difícil, porque eles lidam de uma forma muito diferente com essa questão, né?
Eles lidam de forma diferenciada. Mas olha que interessante, porque quando eu saí de lá, ainda hoje tenho grandes amigos. Minha primeira grande amiga no Distrito Federal, uma baiana de Acarajé. Olha, descobri uma baiana de Acarajé no Distrito Federal. Nós somos amigas até hoje. E foi muito bacana porque foi um momento que eu vivi experiências bem difíceis lá. E tinha dias que eu estava tão abafada. E aí eu sentava. Quando eu sentava, que ela olhava para mim, ela pedia a irmã para assumir o tabuleiro, sentava comigo e começava a conversar. Aí tinha dias que eu chorava, comia o acarajé e voltava para casa. Imagine uma baiana encontrar num local acarajé quente, com pimenta. Aquilo é glória para a gente, né? Então, viver no social e essa necessidade, né, que a gente tem de que alguém olhe para você para além daqueles olhos físicos. Você chegar num lugar, a pessoa olhar para você, deixar o que está fazendo para sentar-se ao seu lado. E não falava nada. Sentava do meu lado, segurava na minha mão. Aí eu chorava. Chorava, que o olho ficava inchado. Aí terminava de chorar, aí a irmã fazia. Já quer o acarajé, Nil? Já, sim, senhora. De preferência, o que está saindo do azeite, por favor. E foi muito interessante essa experiência. Estou falando porque tem a ver com essa necessidade de pertencimento. Ela é baiana do interior. Aprendeu a fazer acarajé sem nunca ter comido ele, numa cidade do interior aqui. Ela fazia o acarajé muito bem, mas o abará não era bom. Aí eu me senti na obrigação de dizer, olha, o acarajé você tá no ponto, mas o abará pode melhorar. Aí ela disse, o que eu faço para melhorar? Vou lhe botar em contato com uma baiana de Salvador. E Luana sabe quem é que ela mora perto de mim, Eliene ali, do Gaivota. E ela vai lhe dar umas dicas de como fazer. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse caruru também não está bom. Aí ela, Nil, o que eu faço? Aí eu ensino, porque caruru eu sei fazer. Vatapá eu sei fazer. Então, vejam que bacana, né? Eu precisava daquela pessoa no momento de grande fragilidade. E nós podemos trocar. E nós somos amigas até hoje. São quase 3 anos que eu vim de lá. E a gente mantém este contato com respeito, com amizade. E as melhores coisas que nós temos são esses vínculos que quando você lembra, quando lembro dela, eu tenho vontade de rir. Porque quando eu não estava chorando, estava dando risada. Então, isso é muito bacana. Então, convido vocês a refletirem sobre isto que nós estamos falando. Para que nós sejamos seres sociais, mais engajados. E não precisa fazer grandes feitos. Olha, não precisa. E aí, quando nós saímos de lá, eu tinha um grupo de... Pronto, eu até hoje faço parte de um grupo, que são o grupo do condomínio onde eu estava hospedada. Fiquei amiga das meninas. E ainda hoje a gente troca isso. Como é que está aí o Distrito Federal? Como é que está Salvador? Como é que está isso? Como é que está aquilo? E a gente mantém esta vinculação, porque nós temos esta necessidade de pertencimento. Isso faz parte da nossa natureza social. Por isso nós não vivemos isolados. Por isso é tão importante um sorriso de alguém no nosso existir. E isso é muito bom, gente. Isto é muito bom. Até aí, tudo bem? Eu estou no tempo, Lu? Estou? Belezinha? Estou? Ótimo. Eu estou olhando aqui.
Estou olhando aqui. Os valores sociais são construídos na vida familiar. Vocês concordam com isso? Concordam? Na vida familiar, na vida de relacionamentos interpessoais. Concordam? No ambiente profissional, nas instituições de ensino, formais ou informais, nas manifestações culturais, e nos movimentos sociais e organizações sociais. Esses valores, eles vão permear o nosso existir. Aí entra uma pergunta interessante. Será que eu dependo destas organizações sociais só quando eu estou reencarnado? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não? Por que não? Porque tem o filme Nosso Lar e a gente vê ali. Nosso Lar foi de grande valia, não foi? Porque aclarou uma série de dúvidas que a gente tinha, né? Tem um ciclo que vocês chegarão já nele, que é o ciclo 5. Ele fala sobre os universos espirituais, fala sobre dimensões. E tem aulas que falam sobre estas organizações sociais. Como nós lidamos com o trabalho, com o progresso, com a sociedade, com a liberdade, com a igualdade na dimensão espiritual. E a pergunta é, gente, é diferente? Não é diferente. Sempre haverá uma necessidade de uma ou mais pessoas norteando para que os princípios de determinados espaços e as condutas sejam adequadas àquele ambiente. Isso é estranho de nós entendermos? Não é estranho. Se nós vivêssemos todos sem regras de convivência, como nós lidaríamos com isso? Se nós estamos falando aqui de um espaço onde todos nós estamos inseridos e a gente ainda esquece que o local de toalha, que a gente lava a mão, é dentro da lixeira e não no chão, nem dentro da pia. Nós seremos diferentes ao desencarnar só porque não temos mais o corpo biológico? Estando já na aula 16, vocês acreditam nisso? O que é que nós seremos quando estivermos desencarnados? Exatamente o que nós somos agora. A única diferença é não ter mais o quê? Um corpo material que nos limita em algumas ações. Mas eu sigo com tudo o que eu sou. Com todos os meus pensamentos, com todas as minhas ideias. Então, eu não vou ser diferente, eu não vou me transformar. Vocês assistiram a viagem? Ajudou também, né? Agora, a viagem, eu tenho uma reclamação com relação à viagem, tá? Porque tudo se passa só no jardim. Não é? Até o acolhimento ao recém-desencarnado é no jardim. Então, não tem estrutura organizacional, não tem um hospital, não tem uma escola, não tem uma faculdade. É tudo ali no jardim. As camas enfileiradas no jardim. Se você vai ter um processo educacional, como o Diná ficou sem dinheiro, não foi, rapaz? Para construir as coisas. Pois é, nosso lar não é aquele jardim, viu, gente? E hoje eu estava me arrumando para vir e estava vendo, né, aquele espaço onde Diná e Otávio estão, eles chamam de nosso lar. Aí nós já vimos um outro filme que mostra instalações, casas. Não mostra? Tudo igual. É uma branquinha, é uma rosinha, é um azulzinho, é um verdinho, as roupinhas todas esvoaçantes. Só tem roupa esvoaçante em nosso lar.
Cadê a roupinha mais atochadinha? Não tem? Que chatice! Umas calças compridas, uns batons esvoaçantes. Mas é o que nós temos, né? Para mostrar, e eu aí acho bacana, porque é só para mostrar que mudou a dimensão. Aí, em teoria, as coisas são mais o quê? Mais fluidas, né? É por isso que tem aquelas roupas. Aquela roupa de Diná, do primeiro dia que ela desencarnou até hoje, ela não troca. Então, não tem tecido na dimensão espiritual, gente. A roupa de Otávio também é mesmo do desencarne. Não plasmou uma roupa nova, estamos falando de mente. Tudo que nós pensamos, nós criamos. Isto é conteúdo do ciclo 5, tá? Vocês vão ficar fascinados. Porque tudo que nós pensamos, nós criamos uma forma para aquilo que nós pensamos e nós chamamos isso de forma-pensamento. Então, no momento em que eu estou brincando com vocês aqui, falando da roupa de Diná, vocês estão criando uma série de formas-pensamento, sem nem perceberem, porque eu estou induzindo vocês a criarem. É bem interessante isso, né? Até aí, belezinha? Entenderam o que são valores sociais e do que eles se constituem? Tem uma pergunta aqui, Nilma. Por favor. Pode, claro, vou aproveitar e beber água. Boa noite. Na verdade é sobre o filme, tá? É um grande parêntese. Até peço desculpas que vai sair talvez um pouco do tema, mas é porque eu assisti recentemente Nosso Lar e eu fiquei meio que uma dúvida em relação aos espíritos que desencarnam, né? Teve aquele momento em que houve o Holocausto e aí os espíritos estavam desencarnando, estavam... Qual foi o Nosso Lar que você assistiu? O primeiro? Tá. E eles, todos desencarnando, estavam indo para as cidades, né? Mas tem espíritos que estão entre nós aqui também. Então, meio que eu fiquei na dúvida, assim, esses espíritos que desencarnam, eles já vão direto para a cidade, eles vêm para cá. E teve um momento que o André Luiz, né, ele teve permissão para vir para cá. Para ver o companheiro da esposa, isso, né? Isso, a família também e tal. Mas eu fiquei meio assim, tipo, os espíritos que estão aqui entre a gente, tipo, na hora que desencarnam, vai para a cidade, fica aqui, ou vai para lá, volta para cá. É uma confusão, né, rapaz? Deixa eu tentar aclarar, já começando por qual a zona dimensional que nosso lar está. Aí explica por que há este trânsito da Terra para nosso lar, de nosso lar para cá. Nosso lar está alocado no umbral. Aí agora eu pergunto, vocês continuam querendo ir para nosso lar? A informação boa que eu vou dar é que todos nós passaremos por lá. Independente se vamos para nosso... Vou logo dizer qual é o seu nome? É o rapaz do brinco com... Ian. Todos nós passaremos pelo umbral. Porque o umbral não é uma zona qualquer. É um ambiente espiritual de pensamentos. Então, todo pensamento que eu gero, a forma como eu lido com a vida, vai criar em mim uma zona eletromagnética. E, naturalmente, ao desencarnar, nós passamos por esta zona onde estava, por exemplo, André Luiz antes de ir para nosso lar. Aquela região que André Luiz estava e que Alexandre, lá venho eu com a viagem, e que Alexandre está, é a mesma zona. A mesma zona. Porque Alexandre se suicidou intencionalmente, não foi? Tomou uma quantidade grande de medicação e morreu. André Luiz
teve uma úlcera hemorrágica e morreu na mesa de cirurgia. Recordam-se que quando ele estava lá naquele ambiente escuro, muito parecido com o ambiente que Alexandre está, ele escutava uma voz dizendo: suicida, suicida, suicida. Lembram? Não era ninguém chamando ele de suicida. Eram os seus pensamentos convergentes, porque ele comia muito, bebia muito e tinha úlcera. A pessoa que tem úlcera não deve ter cuidado com o que alimenta? Ele não teve. Portanto, ele próprio, ao desencarnar, fica com esta ideação de que ele era suicida. Então, o ambiente espiritual onde ele estava é muito semelhante ao outro que se suicidou com a medicação. Sendo que a novela tem chamado a atenção de que aquele ambiente que Alexandre está é o Vale dos Suicidas. E ali tem pessoas que se suicidaram conscientemente e pessoas que se consideram suicidas porque não fizeram um bom uso da sua saúde de forma integralizada. Nosso lar está numa área próxima à Terra. Muito próxima à Terra. Nosso lar é uma cidade espiritual que fica sobre o Rio de Janeiro. Portanto, é natural este fluxo de espíritos indo e vindo, porque nós estamos na mesma região dimensional. Muito embora nosso lar esteja fora do nosso alcance visual, porque está na 4ª dimensão. Nosso lar, para o conhecimento de vocês, é uma cidade espiritual que foi construída, plasmada pelos portugueses. Construída ali para trazer de volta os portugueses que desencarnavam em terra brasileira. Por isso, o acesso do brasileiro é tão natural, porque está sob o Brasil e, mais especificamente, no Rio de Janeiro. A sua dúvida, Ian, é se eu venho de nosso lar para cá, se eu vou daqui para lá, tudo isso tem a ver com o quê? Com aquilo que eu acredito que viverei na dimensão espiritual. Por que é tão comum estar aqui no orbe? Porque se nós estivermos reencarnados aqui no orbe, onde é natural nós estarmos? Aonde nós conhecemos. Se eu passei a minha vida inteira, 62 anos é a minha idade, quase 63, se eu passei os meus 62 anos, Ian, vivendo na Bahia, em Salvador, ao desencarnar eu vou para a Europa para quê? Não é? Lhe parece natural? Para onde é que eu vou? Passear por aqui, né? Mas passear na Europa, eu faço isso quando eu estou o quê? Dormindo. Eu conheço a França, literalmente, passeando pelas vielas de Paris. É só dormir, não preciso morrer para ir, percebe? Por isto, a gente tem esse trânsito. E não são os desencarnados que invadem a dimensão material. Somos nós, vivenciando a dimensão material, que penetramos na dimensão espiritual, e não o inverso.
É por isso que é tão natural. Gente, se somos espíritos todos, lá e cá, então este trânsito interdimensional, conteúdo do ciclo 3, é supernatural. E a gente vivencia o tempo inteiro. Agora, quero saber de vocês o seguinte: vocês querem ir para nosso lar, Ricardo? Eu não quero ir, não. Porque eu digo que nosso lar é minha casa, minha vida. Tudo igual. As mesmas cores de cá. Não quero, não quero. E cadê o Olodum? Não tem? Cadê? Olha, cadê Veveta tocando em cima do trio? É só a harpinha? Ah, não quero, não. Não. Para uma cidade espiritual que tem a ver com as minhas características, né? Então, vou fazer o quê? Lá. A diversão é um lago, um laguinho, com um pia para você estar ali andando no jardim. Tanta coisa para fazer, estudar, né? Estudar, aprender para aplicar. Aí eu vou ficar no jardim ouvindo, olhando o pato. Não, não. Diga, Rick. Boa noite, Denise. Boa noite. Não é para ser uma resposta longa, até porque, enfim, é uma continuidade dessa conversa, mas o que eu acho interessante é que é o seguinte: toda vez que a gente fala aí de reencarnação e tudo mais, todo mundo foi soldado romano. Não é, menino? Rainha. Rainha da cruzada, né? Participou das cruzadas, grande filósofo, grandes escritores. Eu entendo até que tem uma questão, enfim, do prolongamento do espírito, né? A longa vida do espírito, mas, enfim, não tem ninguém que foi do Olodum, Bahia, né? Pois é. Engraçado com relação a isso, né? Porque teve um período aí onde fazer TRVP, que é terapia regressiva de vida passada, virou qualquer luxo. Todo mundo queria saber quem foi no passado, como se isso fosse mudar a realidade do presente, né? Ah, bacana, você foi rainha na outra vida e aqui está ralando feito uma louca para ter alguma coisa. Porreta essa, né? Não. Aí só tinha rei, rainha, faraó, né? Grandes pensadores. Terapia regressiva de vida passada, ela tem uma indicação. Acho que vocês viram numa dessas aulas de reencarnação. Hoje já não é tão comum a gente buscar por regressão. Por quê? Porque saber quem eu fui no passado só tem valor se puder ajudar na mudança de padrões enfermiços agora. Porque, senão, isto não é positivo para nós, porque nós não vamos conseguir nos localizar nesta vida. Esta vida é uma outra oportunidade, é uma outra possibilidade. O que eu fui no passado é uma construção. Está aqui em mim, né? A Cleópatra. Cleópatra está aqui. Mas está aqui também a serva de Cleópatra. O que muda saber quem fui, se eu posso saber quem sou? Basta voltar o olhar para dentro de nós. E aí o que eu fui ou deixei de ser em outras vidas tem peso menor. O que é muito bacana, eu acho, e gostaria que vocês pensassem aqui comigo, é o que eu já fui nesta vida, o que eu estou sendo e onde eu quero chegar, ainda aqui e agora. Isso é que tem valor.
O que vem depois da desencarnação é outro momento, né? Então, aqui, olha, todos os espíritos, esse é um anônimo, tá? Todos os espíritos foram criados iguais. A diferença está na diversidade dos processos vivenciados nas experiências que vivenciaram. Concordam com isso? A forma como cada um de nós interpreta a vida é que vai nos diferenciar. Aí, neste processo, ninguém está no mesmo lugar que o outro. Todos nós estamos em um lugar que nos é próprio. Dentro da nossa compreensão, dentro da nossa vivência. Eu tô sentindo os espíritos aqui, ó. Estão encarnados ou estão desencarnados? Eu estou sentindo um calor aqui, ó. Ah, tá. E o espírito fala. E faz mímica, ó. Parecendo até a abertura, com a comissão de frente de escola de samba. 10. Eu tenho pouca coisa aqui agora, eu já falei. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Quem escreveu isso foi Adenauer Novaes? Não. Artigo 1º da Constituição Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse artigo é lindo. Nos convida todo momento a reconhecer o outro. Lindo demais. E eu botei o planeta Terra conectado ali para a gente nos lembrarmos que nós somos uma grande família. Estamos falando de orbe, né? E nós somos uma grande família para além do orbe também. Estão vendo as inquietações aí do cometa? O cometa está se aproximando do planeta, né? Já passou por Marte, está chegando ali. E aí começam as especulações. A gente sofre por antecedência e a gente cria com antecedência e esquece de viver todas as oportunidades que a vida nos apresenta. Porque a gente já está preocupado com o que vem adiante. Ora, se eu não viver o presente com propriedade, o nome é presente para que a gente esteja inserido nele, como será o futuro? Igual ao que está no presente. Não mudou nada. Não construí nada. Liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. O meu direito, o direito do outro. É disso que o artigo 1 da Constituição dos Direitos Universais do Ser Humano. Se eu tenho direitos, todos têm, né? Neste conteúdo, fala-se sobre igualdade e desigualdades de riquezas e de aptidões. Ora, se nós somos espíritos vivenciando experiências diferenciadas, é óbvio que as aptidões não são iguais para todos nós. Até porque, se a gente revisitar
um conteúdo que foi da aula 3, que fala das ordens e das classes que Allan Kardec e os Espíritos trouxe para, de forma didática, nós entendermos as características de cada uma daquelas ordens e daquelas classes, nós vamos saber que cada espírito está vivenciando a sua própria experiência a partir das suas escolhas, daquilo que ele toma para si. E com relação à riqueza e pobreza, são experiências idênticas, que nos colocam ou com excedentes, para que nós possamos fazer e conduzir aquilo que nós temos em nosso benefício e, se possível, beneficiando outras pessoas, e a falta da riqueza também. Ambas são experiências semelhantes que devem nos trazer desafios. Quais são os desafios? O que é que eu faço com aquilo que eu possuo? Se muito, como eu conduzo o que tenho a mais? Se pouco, como eu lido com isso? Antigamente se acreditava que a melhor experiência que o espírito vivia é a pobreza. Vocês concordam que é? Não. Porque quando tudo lhe falta, você cria um ranço daqueles que têm mais. Então não é a experiência da pobreza, ela não é uma experiência mais significativa do que a da riqueza. Quem vai determinar é o espírito que está vivenciando. Como lida com a pobreza ou como lida com a riqueza, com o que tem de excesso, com o que tem excedente. E aqui a gente já está concluindo nosso bate-papo de hoje, pensando que a liberdade, vontade e pensamento tem que estar associada ao nosso pensar, ao nosso sentir e ao nosso agir. Cada um de nós precisa estabelecer o que nós queremos para nós. De que forma nós lidamos com o que nós somos. E aí entra o que eu já falei lá atrás, sobre autorresponsabilidade. Lembram daquele? Autossuficiência, independência e autonomia tem a ver com autorresponsabilidade. É a condição básica para que você programe sua vida e construa seu futuro, entendendo, porém, que são pessoais. Nossas habilidades nos pertencem, nossas inabilidades nos pertencem. Como transformar a inabilidade em habilidade? Experienciando. E devem ser acolhidas pela subjetividade, aqui falando sobre habilidades e inabilidades. E eu chamo mais atenção, tá? Estejam bem atentos ao que tem como inabilidade. Ô, Nil, o que é inabilidade? Traduzindo numa linguagem simplesinha, defeito. Fica mais claro? Às vezes a gente fala em inabilidade e se confunde. Mas quando eu falo os meus defeitos, aí fica mais claro. Defeitos são inabilidades. E são eles quem sinalizam para qual local nós desejamos caminhar. Aqui estão as referências. Eu trouxe, inclusive, o livro dos Espíritos, que falam sobre as leis de Deus, fala sobre todas elas. E uma frase para a gente encerrar. Eu estava botando aqui para trás e esqueci que poderia botar para frente, né? Esta frase é também de um anônimo. Anônimo é aquela pessoa, isso eu escutei lá atrás, quando eu fazia faculdade. Professor, eu penso assim. Aí o professor Pedro olhou para mim e fez: Nil, quantos livros você escreveu? Nenhum. Então você não pensa.
Se você não pensa, você não pode botar seu nome em nada que você escreva. Então, vocês já sabem quem é o anônimo aí, né? Se pudéssemos olhar para o coração um do outro e compreender os desafios únicos que cada um de nós enfrenta, acredito que iríamos tratar uns aos outros muito mais suavemente, com mais amor, acolhimento, tolerância e cuidado. Isto é liberdade e igualdade na sociedade. Muito obrigada pela oportunidade e muita paz.